Bom, obrigado, Varejão, Rico, de aceitarem o convite de vir bater um papo com a Menu. Opa, É sempre uma honra receber convidados aqui para a gente conversar um pouco sobre inovação, tecnologia, esse ecossistema de startups como um todo. E é legal a gente partir do começo, né? Então, ia pedir que vocês se apresentem, primeiro o Varejão, depois o Rico, para se apresentar, contar um pouco da sua história, e se vocês quiserem explicar um pouco o que vocês fazem hoje, o que vocês estão construindo aí, que é tão bacana para a gente. não, claro, pô, primeiro, obrigado aí, Leonardo, pelo convite aí, prazer bater um papo aí com vocês. Sou o Head de Vendas aqui da Score, tá? Score é uma plataforma de digital learning e eu venho muito do varejo. Varejão não é apelido, é sobrenome mesmo, curiosamente, a gente vai falar muito sobre isso aqui. E a gente tem feito um trabalho bem bacana nesse momento que o mercado se encontra, né, que a gente está encontrando os desafios aí de transcender as equipes ali do físico para o digital, e a gente está conseguindo fazer isso daí com um relativo sucesso. Aí eu vou deixar aí para o Rico pegar e aproveitar essa ponte para falar um pouquinho dele. Vai lá, Rico. Boa, Varejão. Léo, obrigado aí pelo convite. Bom, eu sou o Rico, sou um dos fundadores do Score, sou eu e o Luiz Novo. E o Score nasceu como empresa em 2015, né? E basicamente o intuito do nascimento do Score ele foi conseguir trazer para o digital learning uma coisa que as soluções na época não traziam, né? Engajamento, de fato fazer parte da maneira como as pessoas aprendiam no dia a dia nas organizações e por aí vai. De lá para cá, o Score obviamente ele é um caminhão, né? Hoje a gente olha para a educação de um jeito muito especial. A gente acredita que educação passa muito por individualização, passa muito por dados, passa muito por a gente conseguir continuamente evoluir os programas e estar super onipresente. Então, o que é o Score hoje? Ele é uma solução baseada em algoritmos, em AI, onde a gente consegue entender exatamente as lacunas de desenvolvimento e recomendar o conteúdo certo para as pessoas nos canais adequados. Seja um aplicativo móvel, seja um chatbot, isso vai depender muito do contexto. Porque isso passa muito por uma crença fundamental nossa, de que cada cultura organizacional tem o seu próprio desafio de aprendizado. Então, a gente é muito pouco prescritivo, né? O que a gente está fazendo é uma grande plataforma que consegue se adaptar e consegue trazer valor para qualquer tipo de iniciativa de aprendizado. Antes do Score, eu trabalhei muito com o produto digital, né? Então acho que essa foi a veia, inclusive, que fez o Score nascer, minha e do meu sócio, do Luiz. E antes disso, eu trabalhei bastante com gestão do conhecimento e qualidade. Então, tem muitas lições aprendidas aí que fizeram a gente ter esse comichão, né? Para poder tocar o que é o Score hoje. Legal. Então vai ser um prazer aí compartilhar um pouco aí sobre o que é o trabalho, sobre o que é educação, o que é digital e por aí vai. Boa. E você falou de digital learning, né? A gente está falando de que as empresas elas têm um processo tradicional de educação, de treinamento. Então, a gente imaginar a jornada de um funcionário, sempre que ele chega na empresa, ele precisa aprender primeiro o que é a empresa, qual que é o escopo dele, o que ele vai fazer. Tem acho que uma trilha de conhecimento que é cultural, né, organizacional, tem uma trilha de conhecimento técnica da função que ele vai executar e tudo. E isso, eu pelo menos, todas as vezes que eu entrei numa empresa e que eu fui trabalhar numa função, alguém falou para mim assim, ó, senta do lado daquele cara ali e aprende tudo que ele tem para fazer. O que vocês estão dizendo é que existe, o Digital Learning, ele se posiciona em todas essas frentes para poder transformar a maneira como as empresas treinam e educam as pessoas. É por aí? Entendi correto? Tá... Cara, boa, é total isso, assim. Tem um desafio eterno da educação, né? Que ele é um desafio de conseguir enxergar, de conseguir entender o outro, né? E o Score sempre acreditou em educação presencial e ele continua acreditando, mas a questão é como é que a gente consegue dar escala para esse processo de entender o outro, né? Quando a gente coloca uma pessoa do lado da outra como tutor, etc., essa relação é muito fácil, porque você vai conversando, você vai trocando, você vai sentindo um pouco quais são os desafios, quais são as lacunas, quais são as dúvidas, e você como tutor, você consegue dialogar com isso, você consegue preencher. Agora, quando a gente fala de solução digital,
o que vinha acontecendo, ele era o extremo oposto disso, né? Então, eram soluções onde a gente, sei lá, pegava um vídeo, ou mais especificamente algum conteúdo interativo, e publicava para 20 mil pessoas, o mesmo conteúdo, sem ter qualquer noção se aquela pessoa ela tem, primeiro, a base para consumir aquele conteúdo, ou ainda mais se ela tinha um interesse, ainda mais se aquilo fazia parte do leque de conhecimentos que essa pessoa queria adquirir, né? Então, é natural que uma abordagem tão diretiva desse jeito, ela não consiga trazer esse engajamento, né? Eu acho que é um pouco do que as próprias escolas estão enfrentando hoje quando o assunto é educação, né? Quando a gente precisou da vazão para a educação de uma maneira mais formal, o que a gente fez? A gente começou a colocar 30 pessoas dentro de uma sala e um professor falando, né? Agora, muitas vezes esse professor ele estava ali, tinha 5 alunos dessas 30 que tiravam 10, tinha 20 e o resto, as outras 25 tiravam abaixo de 7, sei lá. Existe uma certa falência a gente pensar em educação dessa forma, onde a gente coloca 30 pessoas numa sala ou 30 mil pessoas numa sala, empurra algum conteúdo e apenas 5% delas conseguem prosperar, tem uma falência nesse sistema. Então, o que a gente está tentando fazer do ponto de vista digital é justamente conseguir entender os contextos para não permitir que isso seja 5%, mas que seja 95% de eficiência, né? Virtualmente 100% de eficiência. Esse é o nosso desafio com tecnologia. Legal. Né, Varejão, tem alguma coisa para acrescentar aqui? Não, é uma coisa que eu acho que é muito interessante, justamente no momento em que nos encontramos, a velocidade e a assertividade, a qualidade do conteúdo, da entrega desse conteúdo e garantir que ele seja convertido em ação é muito importante, muito fundamental, porque você tem as operações que elas estão sendo retomadas, você tem as operações que elas estão com todos os cuidados e protocolos de segurança do momento, e o que eu vi como consumidor, tá? Eu achei muito curioso encontrar ali, ir para 5 grandes supermercados diferentes, cada um deles tem o seu protocolo, e você percebe quais têm uma trilha de aprendizado, uma trilha de conteúdo que realmente entrega valor agregado para o colaborador, e você vê todo mundo trabalhando em conjunto no mesmo protocolo, direitinho, e quem tem uma linha de aprendizado um pouco defasada, vamos dizer assim, mas uma linha de aprendizado que não entrega, de fato, o conteúdo, em que você vê os colaboradores aprendendo por osmose, né, o processo, o protocolo de segurança, porque é um momento que precisa muito de agilidade e de massificação. Pô, se você, de repente, tem um novo protocolo de segurança que determina que você precisa utilizar, além de máscara, você precisa utilizar óculos de proteção, você precisa entregar essa mensagem no dia seguinte para toda a tua equipe. E tua equipe é uma atuação essencial. Você tem 40 mil colaboradores na rua no dia seguinte que precisam aceitar esse novo protocolo, seguir esse novo protocolo, para que também o impacto da empresa, o impacto de vendas da empresa não seja ruim, porque se de repente sai esse protocolo e a empresa não está adequada, o consumidor ele se sente seguro. As empresas elas têm essa dificuldade de conseguir entregar esse conteúdo, e você vê que hoje todo esse cenário aí já se passaram, sei lá, mais de 60 dias, 100 dias, e a gente vê que tem empresa que não conseguiu ainda entregar a mensagem completa, né? Essa questão desse conteúdo dessa mensagem sendo entregue da forma que melhor se adequa ao usuário, para mim é fundamental para um momento que a gente encontra muito imediato de ação e reação. Perfeito. E é interessante que eu anotei 2 coisas aqui. Primeiro, que a gente culpabiliza o indivíduo que não aprendeu no modelo, né? Então, a gente valoriza quem aprende da maneira como o conteúdo chega e culpabiliza o indivíduo que está sob o aprendizado, né? E não quem está ensinando, né? Então, é interessante isso. Eu acho que talvez esse paradigma mude ao longo dos próximos anos, mas o responsável por não ter aprendido é quem não aprendeu e não quem ensinou, né? Então, acho que essa dinâmica, as empresas estão começando a ser cobradas por isso já, né? Eu acho que a iniciativa educacional, eu acho que o aprendizado ele sempre vai ser
de duas vias, né? Então, tem o ensinador e o aprendedor, e esses dois fazem parte de um sistema dinâmico, mas a iniciativa é de quem ensina, né? Essa pessoa ela tem que, ou esse sistema, ou essa iniciativa, ela tem que ser diligente, né? Vou pegar um exemplo bem besta. Matemática, né? Vamos supor que tem um indivíduo que ele sabe fazer conta de adição e subtração, né? É o máximo que ele sabe do ponto de vista de matemática. Se a gente quiser ensinar para ele derivada, ele não vai aprender. Ele simplesmente não vai aprender. Por quê? Porque ele não tem o básico, né? Assim, talvez o que a gente seja capaz de ensinar para ele seja divisão e multiplicação, seja o próximo passo lógico, né? Existe um negócio que a gente chama internamente, isso é derivado de algumas teorias da psicologia, que a gente chama de perímetro de desenvolvimento, que é justamente essa fina linha onde a pessoa ela é capaz de aprender, né? Então, eu acho que entender o que é essa linha, onde está esse desafio, ele é uma função fundamental de quem está ensinando, ou do sistema que está ensinando. Então, acho que é total isso. E é muito comum o contrário acontecer, né? Pô, essa pessoa não aprendeu porque ela não é interessada. Não é nem porque ela não é capaz, é porque ela não é interessada, né? Então, acho que existe esse exercício que a gente está tentando super minimizar com a nossa tecnologia. E a gente, como empresa, como empreendedor ou até como indivíduo, a gente muitas vezes se colocou nessa situação, né? Falou, não aprendi tal coisa, então eu não me esforcei o suficiente, enfim, não me coloquei ali. E a gente, como empregador, se coloca numa posição diferente. A gente fala, poxa, o cara não se esforçou. Então, vocês percebem claramente que a dinâmica vai mudar e que as empresas podem se responsabilizar para falar, poxa, talvez eu não ensinei o suficiente, eu posso fazer diferente, eu posso usar uma ferramenta de digital learning, eu posso usar uma ferramenta que tenha um arcabouço melhor de ferramentas propriamente dita, né? De micro ferramentas dentro de um sistema como um todo que ajudem isso, né? Bacana, super, super bacana mesmo. E conectando isso, como é que vai na prática? Então, imagina que eu tenho uma empresa e eu vou dar um exemplo prático da Menu. A Menu tem uma dor hoje. A gente precisa treinar sei lá, centenas de vendedores. E aí, o que é na prática? Como é que funciona a adoção da solução? E como é que isso se desdobra no dia a dia? Assim? Legal. Eu vou falando aqui, Varejão, você vai entrando junto, vai me atropelando aqui, hein, cara. Pode falar que você fala com orgulho. Olha só, a gente tem alguns sistemas dentro do Score que são fundamentais para essa operação acontecer no estado da arte. Deixa eu primeiro deixar bem claro que o Score tem diversos módulos, tem diversas experiências possíveis e nem sempre quem contrata a gente utiliza isso na totalidade. Tá? Mas pensando no estado da arte, a gente tem integrações possíveis com sistemas de dados da organização, com BIs, com CRM, com sistema de performance e por aí vai, né? E com isso a gente consegue ter uma leitura dos desafios da organização, né? Onde a gente está performando mal, onde a gente está performando bem, onde cada indivíduo está performando, como eles estão performando e por aí vai. Então a gente tem uma parte toda de captura de dados e tem um objeto que a gente chama de sistema de reatividade. Esse sistema de reatividade, ele é justamente o sistema que ele interpreta esses dados e consegue gerar reação de aprendizado, né? A gente tem também numa outra ponta da plataforma o que a gente chama de agregador Smart Aggregator, seria um agregador Smart, onde a gente pega os conteúdos, sejam eles curados, sejam eles criados, e a gente consegue enriquecer esse conteúdo de informação. A gente sabe que esse conteúdo ele fala sobre marketing, ou senão ele fala sobre vendas, ou sobre finanças e por aí vai, né? Então, a gente, com todo esse sistema de captura de dados, a gente pegou as duas pontas. De um lado, a gente sabe os conteúdos sobre o que eles estão falando, o que eles se referem, e de outro lado, a gente tem os desafios da organização e das pessoas, né? Então, uma vez que a gente tem essas duas pontas preenchidas, o que a gente faz é levar o conteúdo para a pessoa. E aí tem diversas formas para isso, né? Tem um cliente que usa bastante a gente, é um grande varejo, estamos falando de mais de 30 mil pessoas, e eles, por exemplo, eles fazem essa entrada de conteúdo
através de um chatbot. Né? Então, ele é uma relação super conversacional. O chatbot, ele abre, ele fala: oi, fulano, tudo bem? Eu acho que hoje você deveria estar vendendo mais esse item tal aqui, porque você não performou tão bem. Então, toma um conteúdo para te ajudar nisso. Né? Esse é o tipo de personalização e esse é o tipo E é assim que a gente enxerga os dados trabalhando em prol desse processo educacional. Isso é online, né? Então, ele sabe o que deveria ter sido vendido, ele percebe que não foi vendido, percebe qual foi o vendedor que não vendeu e leva o conteúdo para aquela ação, né? Eu diria que mais do que online, ele é real time, né? Ele reage ao longo do dia? Ele consegue reagir ao longo do dia? Interessante isso. Legal. Sim, porque, assim, uma coisa que é muito interessante desse case que o Rico falou, é bem interessante porque imagina dezenas de milhares de colaboradores que estavam no mundo físico. E da noite para o dia eles precisam pegar e trabalhar online ou procurar um novo emprego, né? E a empresa decidiu apostar no não, vamos converter você para trabalhar online, né? Então são colaboradores que estão acostumados no olho a entender a empatia da entrega de mensagem na resposta do consumidor aqui no contato presencial e de repente isso desliga, né? Acabou. Ele não tem mais isso. Ele leva tudo isso para online, ele leva isso para o WhatsApp, leva isso para mensagem, enfim. Ele perdeu tudo aquilo que ele construiu no decorrer da carreira. E a gente, com o chatbot, a gente consegue pegar, ter percepção de performance, né, e falar, pô, peraí, dia 20 do mês, ele não conseguiu conquistar 30% da meta de venda dele. Está na hora dele focar em vender essa linha de produtos para ele atingir essa meta. Vamos entregar conteúdo para ajudar ele a fazer isso. Então, o ponto até antes disso tudo, que eu acho bem interessante nessa linha de pensamento que nós temos quando falamos em entregar treinamento, entregar conhecimento para o mercado, para os colaboradores, é o aspecto de a gente não ignorar o que o colaborador sabe até aquele presente momento. Você, Léo, você contrata pessoas por soft skill, por hard skill. Você contrata pelas habilidades da pessoa. E quando você normalmente coloca essa pessoa dentro da sua organização, você vai pegar e vai ter um trecho do onboarding, perdão, do colaborador, que é das premissas básicas, que é um conteúdo que ele já sabe há muito tempo. Isso muitas vezes estimula. Quantos onboarding você não passou, de repente 40% do tempo você estava passando um vídeo aqui, você estava olhando para a parede. Isso é normal, isso acontece muito nas organizações. O respeito que a gente tem pelo que a pessoa sabe, a gente transformou isso num conceito de conhecimento adaptativo, né, do Adaptive Learning, que a gente dá um setup de tipo, cara, quero entender o que você sabe sobre esse contexto. Me responde essas perguntas aqui. Tá, responde, a gente vai entender quanto tempo ele responde, a gente questiona, você tem certeza ou você está só chutando? Né? O Rico pode falar melhor sobre. Ou você não tem a mínima ideia? Pô, e aí a gente vai conseguir calibrar o que a pessoa sabe, de fato. E entender a premissa, beleza, a pessoa já tem esse conceito já desenvolvido. Daqui para frente é que eu vou entregar de conteúdo para ele. Sabe? Isso é um respeito. O futuro da educação, o futuro da educação como um todo, eu acho que ele vem sendo discutido, mas o futuro da educação corporativa, que eu acho que é onde vocês estão mais inseridos, para vocês ele está claro assim? Vocês entendem que esse é o direcional? E aí eu emendo essa pergunta perguntando, tem algum país mais à frente da gente? O que está acontecendo lá fora? A gente tem crenças, né? E as nossas crenças estão parando muito de pé. A gente acha que o que a gente está fazendo, ele é o futuro da educação para os próximos 10, 20 anos. E isso ele passa fundamentalmente pela percepção do indivíduo. Usar a tecnologia em favor disso. Né? E isso tem várias nuances, viu, Léo? A gente está falando aqui de algoritmos, a gente está falando aqui de automações, mas, por exemplo, a gente tem cliente que é uma fintech com todo mundo num prédio, com ar-condicionado todo no Mac, e a gente tem empresas que
pessoal está no time de campo, eles não têm infraestrutura nenhuma. O que a gente fez para isso? A gente criou tanto a capacidade de você ter um aplicativo móvel super consumindo poucos dados, quanto algo extremamente parrudo. Então, até os canais de experiências, eles precisam ser adaptados para cada realidade, né? Não existe uma cultura definida e prescritiva, etc. Então, a gente acredita que conseguir olhar para essas várias facetas, ele é o futuro da educação. Mas tem algumas coisas que a gente tem feito e que suportam essa nossa solução, que a gente também olha com muitos bons olhos. Por exemplo, a gente hoje tem uma habilidade super amparada em machine learning e em AI, onde a gente consegue entender todos esses times, quais são mais ou menos os grandes assuntos que eles têm falado. A gente consegue um mapa completo, uma leitura completa do que esses times estão aprendendo. Como isso? Quando um time está aprendendo algum assunto, eles naturalmente usando, sei lá, o Slack, o WhatsApp, Microsoft Teams e por aí vai, eles começam a trocar as referências e discutir em torno desses assuntos que estão sendo aprendidos, né? Então o que a gente tem feito com processamento de linguagem natural, com alguns algoritmos, a gente tem conseguido criar de fato uma leitura. E aí a gente consegue inclusive enriquecer esses conteúdos e ser muito preditivo. Então o futuro da educação. E aí, a gente, óbvio, hoje o nosso mercado está muito no corporativo, até por uma questão de estratégia, mas a nossa tecnologia ela é super agnóstica, a gente tem super capacidade de atender outros mercados também, mas o futuro ele passa, então, sim, por individualização, super amparado em uma inteligência computacional, ele passa por a gente conseguir entender as relações taxonômicas entre os conteúdos e os artefatos de conhecimento, e ele passa por uma coisa que é onde a gente está apontando agora para o futuro, que hoje passa um pouco desapercebido quando a gente fala de programa de treinamento, mas por ownership do próprio conhecimento, né? Então, o Score está super avançando agora com uma iniciativa de trazer repositórios open source. Então, a gente está avançando numa parte da tecnologia onde não só a gente vai trazer todos esses conceitos, mas também a gente vai começar... A gente coloca a privacidade e ownership desses conteúdos em primeiro lugar também, né? Então, a gente acredita que o futuro, não só da educação, mas da informação em geral, ele passa muito por isso. Agora, a gente faz isso muito drivado pelas necessidades e objetivos de cada organização que usa a gente. E, no caso, não é só a empresa. A empresa é só a maioria hoje do nosso mercado. Legal. Um comerciante pequeno, por exemplo, um restaurante que tem que treinar seu time operacional, ele pode usar a Score? Ele consegue operar assim? O cara que tem 5 funcionários, tem uma solução para ele? Curiosamente, tá? O último projeto que foi dado início aqui dentro da Score, foi no início de semana, final da semana passada, não sei, é uma rede de restaurantes, tá? E ele está sendo super útil, está funcionando super bem como projeto, né? A gente vai começar a trabalhar com eles talvez aqui uns 40 dias, 50 dias, alguma coisa assim. Mas assim, uma rede pequena de restaurantes, ela precisa ter um início nessa linha de treinamento e desenvolvimento, né, dos colaboradores. Eu entendo que para que ele comece a tratar a linha de conhecimento dos colaboradores de uma forma estruturada, ele precisa começar a entender quais são os processos dele que funcionam, quais são os processos dele que não funcionam. Ele começa a pegar e criar esses processos dentro da organização. Ele tem que ir para esse caminho inicial de pegar e permitir que ele tenha o melhor processo no menor custo, com a melhor entrega possível para o consumidor. Isso aí é um drive de sucesso para qualquer operação, fato, né? Mas para uma linha de restaurante, por exemplo, é o que permite que ele escale, né, de fato, para que ele comece a ampliar. A partir do momento que ele começa a dar essa escala, ele vai começar a ter necessidade de padronizar isso no digital. E ele vai começar a padronizar isso numa escala de e-mail, numa escala de um Google Drive, numa escala de uma
de uma plataforma que ele consiga colocar conteúdo, sair conteúdo, para ele trabalhar ali utilizando a escola, ele precisa estar com um pouco com alguns desses passos já estruturados, porque é o mínimo que ele precisa para começar, para que a operação da escola comece a ser útil para ele. Se ele não tiver nenhum conteúdo digital produzido, vai ser difícil ele tirar da inércia. Ele vai ter que produzir esses primeiros conteúdos para começar a rodar. Ou curar. Curar né? conteúdo externo. Isso curadoria é uma parte muito, muito importante, assim, do novo aprendizado, da nova maneira como as pessoas estão aprendendo, né? É engraçado, quando a gente fala num cenário pré-internet, o nosso grande desafio ele era conseguir achar conhecimento, né? Ou achar o melhor conhecimento. A gente estava numa realidade de escassez de conteúdo, né? A gente era para as enciclopédias, eventualmente a gente ia acessar algum, né? Tinha Barça, lembra? Será que, sei lá, se vocês viveram a época da Barça? Sou time Barça. Na que eu não tinha uma biblioteca grande, e tinha uma biblioteca da prefeitura, que ela fica até hoje dentro do prédio da prefeitura. Então você tinha que ir no prédio da prefeitura, subir no último andar. Olha que loucura, cara. E acessar a única biblioteca da cidade, que era a biblioteca que ficava em cima da prefeitura. Uma cidade de 40 e poucos mil habitantes. E, assim, eu cansei de fazer trabalho de biologia lá, por exemplo. Indo para lá. Era uma condição de escassez de conhecimento, né? E quando a gente fala pós-internet, mais especificamente pós-2005, a gente entrou numa relação completamente oposta, era de ultraabundância de conhecimento, né? Então o desafio, ele deixou de ser como é que eu faço para acessar o conhecimento, como é que eu faço para ir na biblioteca, e ele passou a ser, dentro desse infinito de coisas, o que é bom, o que eu deveria ver, o que eu deveria consumir, o que é apropriado para o meu time. E essa situação está ficando mais caótica, né? Porque o conhecimento do mundo ele dobra a cada ano, né? Então, em 1910, sei lá se a estatística é exatamente essa, 10, 30, em uma década a gente criou todo o conhecimento que tinha sido criado anteriormente na história inteira, né? Então, assim, é um negócio maluco como a gente tem... Se você pegar toda a literatura médica, os conteúdos dos anos passados e retrasados, eles são obsoletos. É doido? Então, esse cenário de abundância de conhecimento, onde a gente precisa não mais criar tudo, mas entender dentro desse universo disponível que é bom, ele é uma realidade também que a gente precisa aprender a navegar, né? E, óbvio, cada organização ela vai ter os próprios conhecimentos específicos que são parte da realidade delas. Então, um pequeno restaurante, ele vai ter a receita secreta, né? Essa receita secreta você não vai achar em lugar nenhum. Mas melhores práticas de um garçom, por exemplo, podem ser importadas. Exato. Melhor prática de um garçom, provavelmente você vai achar alguma coisa boa, ou algumas receitas que são mais padrão, você também vai achar, enfim, técnicas de cozinha, sei lá, de gestão de restaurante. Deve ter um infinito disso disponível, né? Então, acho que essa é uma mudança de perspectiva que é importante também. Interessante. Deixa eu conectar com outra coisa, assim, eu acho que tem a ver com um pouco a curadoria, acho que você falou um ponto super valioso, eu realmente nunca tinha me atentado para isso, achei super interessante. Mas um aspecto que vinha me martelando aqui é o aspecto humano da educação, né? A gente tem a percepção de que a educação talvez seja um dos elos que humanize a gente, né? Então a gente é humano porque a gente se educa e sabe contar história, e a gente lembra das coisas, enfim, a gente de certa maneira faz isso diferente das outras espécies como um todo, né? Então, e isso tem um aspecto humano forte. O quanto isso se mantém com relação a todo esse digital learning que vem abraçando o setor, assim, sabe? O que vai restar de humano nessa educação? Tem uma coisa que eu acho que é importante. Existe um grande debate hoje em dia sobre o papel da tecnologia, né? Não só na educação, mas nas relações como um todo. E a gente parte da ideia de que a tecnologia ela empodera a relação, tá? Então a tecnologia ela está ali para humanizar de fato, para abrir diálogo. Então uma coisa que o Score não faz é afirmar que o mundo que a educação ela vai ser só por computador. A gente não acredita nisso, né? Inclusive na nossa tecnologia existem módulos que eles são para suportar o ensino presencial.
Então a gente não parte da ideia de que o digital ele é o desumanizado. Pelo contrário, a gente parte da ideia de que municiando as pessoas com conhecimento, permitindo que elas sejam mais plenas e que elas estejam mais próximas do que elas deveriam, ou de como elas acham que deveriam ter em nível de conhecimento, o que a gente está fazendo é permitindo o diálogo, o que a gente está fazendo é permitindo o movimento. E isso é muito humano, né? Então a tecnologia ela tem que existir para empoderar isso. Tá? Então, óbvio, tem o Elon Musk, por exemplo, da vida, ele acha que a tecnologia ela é assassina e coisas assim. São pontos de vista, mas a gente acha que a tecnologia está aqui para potencializar o ser humano. Mas eu acho que tem um aspecto legal também a gente entrar no quanto isso movimenta as startups, né? Então, quando a gente fala de EdTech, EduTech, enfim, seja lá qual for a expressão para descrever as startups de educação, como é que vocês enxergam isso hoje? E se puderem fazer um paralelo com os mercados que são mais maduros, Vale do Silício, China e tudo, o quanto o Brasil está bem ou mal posicionado, quem são os peers globais, quais são as maiores referências? É difícil pensar um pouco em limites para a tecnologia, né? O Score hoje ele é uma tecnologia brasileira, mas competindo globalmente, né? Então, a gente não acha que o fato da gente estar no Brasil ele tira da gente a capacidade de estar presente numa esfera global. Só que se a gente parar para olhar, e aí a gente fala da questão mais cultural mesmo, existem alguns polos tecnológicos no mundo onde os exercícios tecnológicos eles surgem com mais naturalidade, né? Então, a China sempre ela é uma grande dúvida, porque muitas coisas acontecem lá e muitas coisas elas saem de lá quando já estão muito maduras internamente, e uma solução madura na China é uma solução que tem muito mais usuário do que qualquer outra solução no mundo, porque estamos falando de um país com potencial absurdo em termos de consumo. Tem o Vale do Silício, onde tem muita gente boa continuando atuando. Tem alguns outros polos nos Estados Unidos, o Nordeste americano também tem algumas soluções muito interessantes. Você me perguntou se tem algum país que está mais próximo desse futuro da educação. A gente tem referências em países mais nórdicos da Europa, porque culturalmente eles já estão muito preparados para uma educação mais humana e socializante, e até digital e automatizada, e até mais tecnológica mesmo. A gente visitou alguns países meio que para entender como isso estava acontecendo. A gente vê alguns países como Amsterdã também tomando alguma frente. Holanda tomando alguma frente, como Alemanha. Mas hoje, do ponto de vista de tecnologia, cara, assim, eu não sei se no universo de EdTech existe um grande expoente regional. Assim. O que existem são algumas tecnologias provando o seu ponto. Tem algumas categorias, né, de software existentes. Existe uma categoria que é chamada de LMS, que é Learning Management System, então tem alguns players interessantes. Tem uma categoria um pouco mais recente, que é chamada de LXP ou LEP, que é Learning Experience Platform, também tem alguns players muito interessantes, eles são mais drivados pelos conteúdos. E tem uma tecnologia, tem tecnologias mais como o Score, que elas são super agnósticas, super high-tech e voltada, de fato, para uma eficiência no aprendizado, né? Então, mas a gente está colocando a gente está provando nosso ponto ainda no mercado, né? A gente é uma empresa muito nova. Tem um ponto que eu acho que é super relevante, que assim, para qualquer startup, o aprendizado Brasil é muito relevante, porque a gente tem puxar o clichê, né, continental, e isso nos prepara para atuar em qualquer trecho do globo. Por quê? Você tem experiências, trilhas e formatos de conteúdo de atuação totalmente diferentes no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul, como se você fossem países diferentes, né? Uma complexidade no relacionamento muito interessante, que se você vai e aprende a atuar para todo o Brasil, você consegue se transpor para a Europa e atender as diferentes culturas ali e as micro-regiões. Então, todo esse aprendizado Brasil
potencializa a startup para pegar aí, porque ele vai trabalhar com uma audiência distribuída, vai trabalhar com uma audiência totalmente heterogênea e vai fazer com que uma startup consiga escalar isso tranquilamente. Legal. Bacana, super legal, cara. E falando de educação corporativa, pensa que tem, sei lá, algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente, que são empreendedores ou que estão trabalhando em organizações em áreas, enfim. Por onde que começa? Eu não tenho nada. Eu mesmo treinei os 50 funcionários da minha empresa, direto dá problema e eu fico irritado achando que eles não aprenderam porque não tiveram boa vontade, enfim. Esse eu acho que é o cenário bem clichê de boa parte dos empreendedores que estão no dia a dia aí. O que vocês entendem que são os primeiros passos até chegar no estado da arte? Assim? E se tem estado da arte, qual é a empresa que vocês acham que é referência de estado da arte nisso? O como começa, ele é uma pergunta bem interessante, porque isso vai depender muito do estado da maturidade de cada empresa, né? A gente sabe, por exemplo, que quando você começa a chegar nos 30, 40 funcionários, é onde você começa a ter problema de comunicação de fato. Quando você chegar nos 70, 80, se você não fez nada, você tem um caos. E a partir dos 100, 150, ele é a condição onde você já você começa a não conhecer mais as pessoas da própria empresa. Eu tenho uma percepção, Rico. É quando uma palavra começa a vir para sua mesa. É o churn, né? É a perda, né? É o churn ou de cliente ou de colaborador. Ou de colaborador, total. Quando você perde um dos dois ali, quando você perde, essa pessoa começa a vir à tona, começa a ficar recorrente. Opa, peraí, alguma coisa eu preciso aprender e preciso escalar. Eu acho que esse é o drive inicial. Essa é um ótimo ponto, assim, quando existe muito programa de treinamento que as empresas iniciam para incentivar um processo de retenção de conhecimento. Então, eu estou perdendo uma cabeça aqui, eu queria preservar o que essa pessoa sabia e conseguir disseminar isso para outras pessoas. Agora, do jeito mais pragmático possível, onboarding costuma ser um bom jeito de você iniciar um programa de treinamento. Porque você contar para quem está chegando os básicos da organização, ele é um bom jeito de você exercitar, enfim, até o embrião do que é a organização do ponto de vista educacional, né? Agora, a maneira como isso vai acontecer vai depender muito da maturidade da empresa e do momento, entendeu? Tipo, uma empresa de 30 pessoas, talvez essa educação ela seja menos formal, talvez seja um onboarding seja ele mais brando, talvez você consiga ter os momentos de interação com todo mundo. Agora, uma empresa com 150 pessoas, onde começam a entrar pessoas que você nunca vai falar na vida, porque não tem como, a estrutura precisa ter outra característica, né? Então, acho que isso vai depender muito. Né? Isso é legal porque o Score ele vendeu para algumas empresas que cresceram. Tem empresa que começou com 80 pessoas e depois estava 500, 800, 900. Tem empresas que a gente pegou com 500 e hoje está com 4.000. Então, a gente consegue ver, inclusive, a maneira como as pessoas vão adaptando os próprios programas no decorrer desse tempo. Né? Então, a resposta mais óbvia é, não tem uma baita prescrição, mas eu acho que o olhar que o Varejão trouxe, talvez começar a olhar para churn, quer dizer que já chegou num ponto super estressante do processo, e do ponto de vista mais prático, se você não tem nada, onboarding talvez ele seja um bom ponto de entrada, porque ele vai exercitar ter uma visão completa da empresa. Pô, muito legal, cara. Eu anotei umas coisas aqui para a gente fazer. Ficou lição de casa. Fala com a gente que a gente, inclusive, ajuda vocês. Boa, legal. Gente, assim, acho que foi super bacana, a gente já consumiu um pouco do nosso tempo previsto aqui, e aí a gente costuma encerrar quase sempre do mesmo jeito, que é perguntando o que vocês consomem de conteúdo, o que alimenta Rico e Varejão, o que vocês leem no dia a dia aí que deixou vocês preparados para estar nessa posição, nessa jornada hoje. E aí a gente falou tanto de curadoria de conhecimento, né? Acho que é um momento bom da gente colocar isso para jogo aí. Cara, assim, eu leio muito livro. Já teve de Fábio Rabin a Ray Dalio Principles, enfim. Então, tem de todo aspecto. Cara, olha que engraçado, né? O último livro que eu li, ele foi O Amor no Tempo de Cólera.
do Gabriel Garcia Marques. Ele não é um livro técnico, tá? Eu costumo muito, eu leio muito, e eu costumo muito acessar literaturas não necessariamente que são técnicas. Eu sinto que você se desenvolver como um bom profissional, ele passa por você ser multidisciplinar e conseguir fazer muitas analogias e relações, né? Então, eu consumo muita arte, cara. Um grande livro que eu li recentemente foi um chamado Gödel, Escher e Bach, que ele é um livro que ele trata sobre o paradoxo universal, sobre o infinito, sobre os conflitos paradigmáticos e coisas assim. Ele não é um livro técnico. Então, eu não sei, eu acho que a minha recomendação, mais do que um livro, eu gosto da postura de você buscar informações fora do meio comum, né? Apesar de que eu li também Principles, tipo, é um livro que eu adoro, enfim, não estou negando A os primeira livros indicação técnicos. que se alinhou com as indicações que eu faria. Talvez foi essa, viu, Rico? A gente deveria ter mais tempo. Acho que as suas indicações foram as primeiras a se alinharem com... Porque 90% de tudo aquilo ali não tem nada a ver com o negócio. Tem de tudo ali. Cara, eu já peguei tanto insight, já descobri tanta coisa em cima disso, sabe? Então, e olha só, assim, eu acho que uma coisa é essa, eu gosto de ter uma pluralidade imensa no que eu estou lendo, e a outra coisa é, eu gosto de livro. Eu não gosto de audiobook, eu não gosto de resumo de livro, eu gosto de livro, eu gosto de perder tempo nas nuances do livro, sabe? E essa é uma... eu não sei. Eu tenho visto tanta gente hoje consumindo os 12 minutos, os Blinkist, que são apps de resumo, que eu não sei como é que tá o movimento, mas eu curto ler livro, cara. Eu acho que é assim que você consegue fazer as conexões. Legal. Mas depois a gente troca, Léo, mais algumas referências aí. Vou mandar umas boas depois, então. Boa. Eu tenho um costume de ler muito o Medium, né, de utilizar várias pessoas ali de referência do Medium, pelo seguinte, o Medium ele tem uma proposta, assim como várias outras, uma proposta de você pegar e colocar um conteúdo de valor agregado ali, né, um conteúdo rico. E a pessoa que se expõe a sua ideia dentro do Medium, é uma pessoa que está trazendo um valor incrível. Se no mínimo eu tenho que respeitar ler, né? Então, eu tenho acompanhado muito e eu sou head de vendas aqui dentro na Score e na minha carreira nos últimos anos, né? E o que eu mais utilizo, você falou do Abin, o que eu mais gosto de consumir para pegar e trazer novos insights é assistir muito stand-up. Eu acompanho muito stand-up justamente pela agilidade de raciocínio, tá? Porque a linha de trabalho que eu mais utilizo é justamente se utilizar da contra-argumentação, né? Absorver a argumentação ali do mercado e contra-argumentar para pegar e desenvolver negócios. Então, eu gosto muito de pegar, assim, ver stand-ups, assim, pessoas super inteligentes que pegam no minuto 2 ali do conteúdo, ele dá um insight e depois de 47 minutos ele fecha esse assunto, que ele usa isso daí como ponte para fechar em alta, né? E esse brilhantismo, né, da pessoa, que você vê todo o storytelling. Eu uso muito e, curiosamente, eu assisto 2 stand-ups, me dá um boost de criatividade que eu saio e começo a desenvolver um monte de coisa que está travado a semana toda para mim. Sim. Isso me aconteceu ontem. Eu peguei das 5h30 às 6, eu assisti meia horinha ali, fui até 11h30 da noite. Sim, não, muito legal. Eu também... Eu gosto, eu acho que a arte tem esse poder, né? O que ele falou aqui no final do dia é que a educação, existe a educação formal, ela importa super, ela tem sido transformada, a tecnologia tem adicionado valor, mas de alguma maneira o que é essencial ainda resta, né? Então, assim, a arte, os livros, enfim, todo o resto continua como fonte de referência aí. Já que uma parte do público são empreendedores e coisas desse sentido, se tem um canal que eu leio faz muito tempo e continuo lendo, ele chama Stratechery. Eu não sei, Stratechery, de tech, do Ben Thompson. Tá? É um canal que eu pago, inclusive, para ter acesso
aos posts deles, que não são os posts épicos dele, porque ele é um cara que tem pensado o produto de maneira muito profunda. Cara, super recomendo. Se for para ir para uma linha mais técnica, existem esses grandes livros, né? Então, você citou o Ray, tem alguns outros aí que fazem parte desse grupo já seleto de livros que quem lida com tecnologia precisa de algum jeito se envolver, mas o Stratechery ele é um baita no canal. É um baita no canal. Não, perfeito, tá anotado, Medium também. Gente, brigadão, de verdade, valeu o bate-papo. A gente publica em breve, marca, comenta vocês, enfim, divide conteúdo com vocês. Boa. Brigadão mesmo, valeu por tudo aí.